Hoje eu vim contar para vocês como está sendo a minha experiência com a ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de compartilhar aqui com vocês a minha experiência pessoal. Eu vou explicar direitinho tudo que eu passei. Hoje, amanhã completa 15 dias que eu recebi a minha primeira onda e vou passar para vocês, o que eu percebi durante esses 15 dias, as primeiras impressões, o que aconteceu antes também, todo esse meu processo. Eu vou estar aqui compartilhando com vocês, para quem sabe ajudar você que quer pedir a sua ressonância harmônica, ou você que já faz a ressonância harmônica, de repente esse vídeo pode te ajudar de alguma forma. O professor Hélio Couto, ele é assim, gente, ele é outro nível. Então assim, eu estou aqui para compartilhar a minha experiência, porque não tem tantas pessoas que compartilham assim aqui no canal do YouTube. E eu vou dar os créditos ao professor, porque toda essa minha... na verdade, não é nem dar os créditos, tá, gente? Eu vou, assim, isso aqui é uma forma de gratidão, pelo trabalho do professor Hélio Couto, que é um trabalho de amor, que é um trabalho de carinho, é um trabalho de evolução espiritual. Ele está aqui para nos ajudar a evoluirmos espiritualmente, a conquistar a nossa iluminação. Ele está aqui para compartilhar o seu amor, todo o seu conhecimento que já vem de encarnações, que já vem de um longo período. Ele está aqui compartilhando de uma forma muito amorosa conosco. E eu só tenho a agradecer o professor Hélio Couto. A minha vida ela foi transformada. E eu já sabia que depois que eu recebesse a minha primeira onda, a minha vida ela ia dar um salto quântico. Eu ia ter assim, uma mudança de consciência muito grande. Na verdade, eu já estava tendo essa mudança de conhecimento, de crenças, essa mudança de consciência. Porém, eu sabia que seria um divisor de águas quando eu solicitasse a ressonância e quando eu começasse a receber as minhas primeiras ondas. Bom, eu solicitei a minha onda diretamente pelo professor Hélio Couto, então eu não recebi link. Eu tive um dia, uma data específica que eu iria receber a minha ressonância e alguns dias antes eu já fiquei ansiosa, um pouquinho ansiosa, mas eu tentava controlar a minha ansiedade. As minhas primeiras impressões. Eu até gravei um vídeo, mas eu nem vou postar, porque aquele dia foi assim, eu tava dirigindo, mas eu senti na hora, quando a ressonância entrou. Eu senti, gente, foi incrível. Olha, até me emociona, porque nesse dia foi muito emocionante. Do nada, eu senti uma felicidade. A primeira coisa que veio em mim foi felicidade. Visto que, um ponto importante, eu estava resolvendo um BOzinho da vida adulta, uma questão com um cliente. Então, tecnicamente, como eu sou uma pessoa um pouco ansiosa, era para mim estar sofrendo um pouquinho com ansiedade, quando o cliente, assim, tem alguma questão com algum cliente, alguma coisa, eu já fico muito nervosa, eu já fico muito ansiosa. E, assim, eu estava resolvendo, assim, numa tranquilidade, tranquila, essa questão. E aí, a onda veio, na hora eu senti uma felicidade, que eu falei, o que está acontecendo? Aí eu senti, uma coisa me preenchendo. Aí eu senti um amor, eu juro, eu senti um amor, eu senti uma coisa que eu não sabia explicar. Aí eu falei, meu Deus, é a minha onda, é a onda da ressonância harmônica. E eu falo que eu senti muita alegria, gente, eu senti muita alegria. Eu comecei a me encher de felicidade, eu comecei a me encher de amor, fui preenchida por todos esses sentimentos. E eu comecei a sentir como se tivesse borboletas no estômago. É difícil eu ter essa sensação. Mas meu estômago começou a ficar assim como se tivesse borboletas, meio geladinho, com uma coisinha. Foi incrível, gente, foi incrível. E eu senti essa onda entrando e aos poucos ela foi me preenchendo com felicidade, me preenchendo com amor e muita paz. Foi uma coisa assim transcendental. Por isso que eu falo que eu senti na hora quando a ressonância harmônica entrou. Eu passei 2 dias muito felizes, muito assim, sentindo uma felicidade genuína. Porque eu estava resolvendo esse probleminha com esse cliente e tudo mais, essa questão. Então, tecnicamente, nessa minha outra versão, desse meu outro eu,
Era para eu ficar preocupada, para eu ficar com ansiedade, falar, sabe, essas preocupações do dia a dia. E eu lidei assim de uma forma muito tranquila, porque eu pedi na ressonância, depois eu vou passar, né, o que eu pedi algumas coisas, mas eu pedi paz e sabedoria. E foi incrível, que foi uma situação inesperada, né? Foi uma situação que nunca aconteceu e eu lidei com uma paz e com uma sabedoria que eu falei vem da ressonância harmônica, porque naturalmente eu não agiria dessa forma. Então, assim, como teve essa questão desse probleminha, eu percebi assim que como já foi o efeito foi instantâneo da paz e da sabedoria que eu pedi na ressonância. E eu senti muita felicidade e em 2 dias, né? Fiquei terça e quarta-feira sentindo muita felicidade, muita alegria e muito amor. Uma sensação que dava ir no mercado assim, era vontade de abraçar as pessoas. Eu me senti realmente muito completa. Essa foi o meu primeiro impacto que eu tive assim com a ressonância harmônica. E eu passei uma semana assim relativamente tranquila, uma semana relativamente bem. Eu observei também que mudou na minha família. Eu estava muito calma mesmo. Porque naturalmente eu não sou tão calma assim dentro da minha casa. Geralmente eu sou um pouco paciente. Só que dentro de casa você limpa, lava, passa, cozinha, isso todos os dias. Aí é esposo, é filho fazendo bagunça. E essas situações rotineiras, elas causam um determinado estresse, né? Em mim, pelo menos, causa. Só que nessa semana eu passei uma semana tão de boa, gente, eu tava tão paciente, porque eu pedi também o arquétipo da mãe perfeita. Porque eu me considero uma boa mãe dentro da minha capacidade, dentro dos meus limites, mas eu não sou a melhor mãe do mundo, eu tenho muitos defeitos, eu brigo, eu xingo, eu falo palavrão, eu grito, quando eu me estresso, estou uma surtada. E eu pedi o arquétipo da mãe perfeita também. E eu lidei tranquilamente com a minha filha, eu tive uma paciência fora do normal, foi uma relação tão maravilhosa que aconteceu, e eu fui notando, e eu sabia que isso era por conta da ressonância harmônica. Então essa primeira semana foi uma semana de muita paz, muita sabedoria, muita tranquilidade, mesmo tendo que resolver esses conflitos da vida adulta, né, esses probleminhas que surgem, eu lidei de uma maneira muito calma, muito paciente, com muita sabedoria. E dentro da minha casa, no ambiente interno, a mesma coisa, fiquei bem tranquila, fiquei calma. Isso na primeira semana, né, deu tudo certo. Na segunda semana, que foi na semana passada, já começou ali uma mexidinha, um movimento, alguma coisa. Alguns probleminhas da vida adulta, que é natural, todos nós temos essas questões para resolver, né? A nossa vida ela nunca vai ser uma maré tranquila, porque o pêndulo do universo, né, conforme as leis universais do Kybalion, eu já tenho essa consciência porque eu costumo me aprofundar muito nos estudos. Então o pêndulo, ele vai passar, ele passa de um lado para o outro, é a lei do ritmo. Porém, nessa semana passada, teve umas questões consideráveis, né? Eu tive umas discussões no meu relacionamento e eu percebi que foi muito mais intenso, né? Todos esses sentimentos que eu vou falar para vocês agora, eu percebi que eles deram uma aflorada, foi muito potencializado. Então eu tive algumas discussões no meu relacionamento. Alguns clientes gente, é bem difícil eu ter problema com cliente, assim, cliente insatisfeito. E eu tive um cliente, que foi esse cliente quando eu recebi a ressonância harmônica, mas assim, não teve briga, não teve nada, né? Enfim. Porém, eu percebi que ele ficou insatisfeito e aí surgiu um outro cliente também, uma outra cliente minha que estava com um probleminha também. E aí eu tô ajudando ela, mas começou a surgir uns probleminhas, umas coisinhas que de certa forma é muito raro eu ter esse tipo de problema. Até porque eu sou um pouco perfeccionista no meu ambiente de trabalho. E eu tô gravando esse vídeo exatamente por isso.
porque hoje veio uma luz divina na minha mente, Deus me deu uma clareza muito grande. Eu dou os créditos a essa ressonância harmônica, ao professor Hélio Couto, a todo esse trabalho interno, toda essa evolução espiritual que eu estou, essa consciência que eu estou adquirindo, né? E esses probleminhas que não costumam aparecer, que eu não costumo ter muito problemas com clientes, surgiram, eu resolvi da melhor maneira possível, com sabedoria e tudo mais, só que veio assim muito potencializado. Eu percebi que veio tudo assim de uma vez, uma coisa muito, muito potente mesmo, assim, sabe? E hoje, o que aconteceu? Nessa questão de trabalho, como eu falei, eu não costumo ter muito problemas com clientes, porém hoje me bateu uma inveja, né, de um trabalho que eu já fiz em um ambiente, em um lugar, e outras, já passou um tempo, né, já passou bastante tempo, e uma outra pessoa foi lá e fez o mesmo trabalho que eu faço, né, eu vi que teve esse trabalho lá, e eu senti inveja, e a inveja é um sentimento que eu não costumo sentir, e eu fiquei triste, comecei a chorar. Eu falei, por que eu tô sentindo essa inveja? Por que eu tô sentindo isso? São sentimentos que eu não costumo ter, que eles estão lá, ó, encobertos, né? Estão lá bem escondidinhos no nosso subconsciente, no meu subconsciente, no caso. E aí eu comecei a querer chorar, fiquei tão triste. Porque ao mesmo tempo que eu senti inveja, né, das pessoas que estavam fazendo o mesmo trabalho que eu já fiz, eu comecei a refletir, falei, por que eu tô sentindo essa inveja? O que tá acontecendo comigo? Eu não costumo sentir inveja. Todos nós precisamos trabalhar, todos nós oferecemos um produto ou um serviço a alguém e somos recompensados por essa troca de valores que nós temos com as pessoas. Só que eu senti também, nesse momento, uma sensação de incapacidade, incompetência. Comecei a questionar o meu valor, porque eu falei, se outra pessoa foi lá e fez o mesmo trabalho que eu já fiz, sinal de que não gostaram do meu trabalho, sinal que não foi bom. Comecei a me sentir desvalorizada. Aí eu comecei a chorar um pouquinho, assim, sabe? Eu falei, meu Deus. Aí eu comecei a refletir. Falei, não. Aí eu fiz Ho'oponopono, na hora eu comecei a fazer o Ho'oponopono pra inveja, pra essa angústia. Comecei a refletir, falei, por que eu tô sentindo isso? É como eu disse, esses sentimentos, todos esses sentimentos, eles estão potencializados, tanto os sentimentos de amor, de alegria, de felicidade, como sentimentos de autossabotagem, inveja, que é uma coisa que eu não costumo sentir, até feio falar, mas eu senti realmente por um momento inveja. Uai, vou falar o quê? Senti mesmo. Senti inveja, senti tristeza, senti, não hoje, mas quando eu tô sentindo raiva em alguns momentos, eu percebo que tá muito potencializado. Só que ao mesmo tempo que eu tenho esses sentimentos destrutivos, negativos, eu já mudo, falo, não, pera, calma aí, eu não posso ficar vibrando aqui, eu não posso sentir isso. E aí eu começo a me questionar. E aí eu fui me questionar o porquê que eu estava sentindo esse sentimento de incapacidade, de que eu não era valorizada. E aí, refletindo, né, a luz divina veio em mim, né, veio essa consciência em mim de que eu estava me auto-sabotando, óbvio, isso já estava óbvio, porque eu não costumo ter esse tipo de sentimentos, e que o meu valor, ele não está nas coisas que eu faço, ou no serviço que eu presto para o outro, ou nas coisas que eu vendo, que o meu valor, ele é interno, o meu valor, ele está uno com a centelha divina, porque é isso que eu sou em essência. E quando a gente deixa algo externo te validar o teu valor, né? Então, se eu presto um serviço, se eu vendo um produto, se eu vendo um serviço e as pessoas não gostam, na verdade 99% das pessoas, graças a Deus, sempre dá tudo certo. Só que o 1% que não dá certo, parece que pra mim, por eu ser muito perfeccionista, parece que vale mais do que esse 99%, e aí é onde eu fico me sentindo incapaz, eu fico me sentindo triste, eu fico me sentindo esses sentimentos ruins. E aí eu fui tendo consciência desses sentimentos e eu vi que esse sentimento profundamente é o medo da rejeição, o medo de ser rejeitada, que eu quero que as pessoas me vejam como uma pessoa que sabe do que fala, sabe do que faz, e realmente eu trabalho no meu ramo já tem um tempo, então
eu tenho um determinado conhecimento já, só que tem coisas que não estão no nosso controle, né? E é isso também que veio, tem coisas que eu não consigo controlar. E inclusive, depois, mexeu tanto comigo, que eu abri um vídeo aqui no YouTube, depois entrei, assisti um vídeo de uma moça que eu não vou lembrar o nome agora, eu nunca vi, mas apareceu lá pra mim. Né? Deus sempre vai te mostrar os vídeos na hora certa. E ela falava muito realmente sobre isso, sobre o trabalhar de Deus, sobre esses sentimentos, sobre enxergar a vida por uma outra perspectiva, né, que é esse crescimento, essa evolução espiritual. E esses sentimentos, ele aflorou para que eu pudesse limpar, que é a famosa catarse, né? São sentimentos que eu tinha reprimido em mim, que veio lá da minha infância, né, onde eu não me sentia amada o suficiente, eu não me sentia vista, coisas desse tipo, e esse sentimento ficou reprimido, tanto que por isso que as pessoas que são muito perfeccionistas, que querem controlar tudo, que querem fazer tudo da sua maneira, geralmente tem esse sentimento, até inconsciente, porque eu não tinha esse sentimento, eu não sabia que eu tinha esse sentimento de rejeição, de falta, de abandono, foi essa a palavra que veio para mim. Esse sentimento de uma criança que foi abandonada, uma criança que não teve tanto cuidado, né? Tava inconsciente para mim. Então eu digo que a ressonância, ela trouxe muita clareza, os meus sentimentos, eles estão muito aflorados. E esses foram os sentimentos, as mudanças que eu percebi. Porque essas mudanças que eu estou fazendo com a ressonância harmônica são coisas que eu precisava trabalhar, eu já tinha consciência disso. Foram coisas que eu pedi na ressonância harmônica e que elas estão sendo trabalhadas e elas precisam ser limpas, então elas precisam vir à tona, né? Então, por exemplo, autossabotagem, a limpeza de crenças, de não merecimento, foi o que eu pedi na ressonância harmônica, e isso tudo veio muito intenso, porque a ferramenta de ressonância harmônica é exatamente isso, é uma ferramenta de evolução espiritual. Não é para conseguir casa, carro, apartamento. Apesar de que nós conseguimos. Se nós não deixarmos a autossabotagem, né, a resistência dominar tudo, a nossa vida ela flui. E realmente ela flui. Só que primeiro tem que ser limpo, né? A gente tem que... A limpeza é o quê? É tirar a resistência, eliminar a resistência, eliminar as crenças de não merecimento, que foi o que eu pedi, não merecimento, autossabotagem, procrastinação, coisas que te limitam. E muitas vezes é claro para nós, para mim é muito claro que eu tenho esse tipo de crença, esse tipo de sentimentos, por isso que eu pedi nessa primeira onda a limpeza dessas coisas. Na verdade eu pedi também outras coisas, mas daqui a pouquinho eu já falo um pouquinho delas, tá? E realmente, se a gente pede pela limpeza para que seja limpo e transmutado esses sentimentos, o que tem que acontecer? Tem que vir situações para que nós possamos limpar e agir da melhor maneira possível, que foi o que aconteceu comigo hoje. E eu fiquei muito feliz quando eu tive essa percepção, eu consegui aprofundar nesse tipo de sentimento que eu estava sentindo, eu consegui ter consciência e consegui ter clareza realmente da situação como um todo. E eu fiquei muito feliz com o resultado. Depois eu abençoei a pessoa que fez o trabalho lá, eu abençoei a pessoa que já me abriu as portas e que me trouxe também prosperidade, abençoei muito eles, desejei muito amor, muita paz, muita sabedoria, muita alegria, desejei genuinamente. E eu fiquei muito feliz depois disso, isso foi um pouquinho antes do almoço. Depois disso eu fiquei bem tranquila, eu consegui lidar o resto da tarde de uma maneira bem... Eu me senti em paz novamente, eu consegui realmente fazer uma transmutação de sentimentos ruins, sentimentos destrutivos, para sentimentos bons, né? Então eu consegui equilibrar um pouquinho essa balança, esse pêndulo do universo. Agora vamos lá, eu vou comentar aqui com vocês um pouquinho sobre os meus pedidos aqui da ressonância. A primeira coisa que eu pedi foi o amor e a unificação com o todo, que é Deus, ser una com Deus, igual no canal, Ana em Uno. Ana em Uno significa Ana, que é o meu nome, em unicidade, conjunto com Deus, una com o Criador, para que esse canal possa ser um canal de bênçãos e de transformação, tanto na minha vida quanto a de vocês. Que eu só criei esse canal
graças ao professor Hélio Couto, durante o caminho das palestras, eu comecei a sentir essa vontade de compartilhar o conhecimento, de compartilhar tudo que estava sendo transformado na minha vida, todas as bênçãos, e eu aprofundo nos estudos, né? Se alguém se interessar em assistir outros vídeos meus, vocês vão ver que eu falo bastante, que eu sempre fui muito curiosa, então eu vou muito a fundo, e aí eu descubro uma coisa, descubro outra, estudo, enfim. E esse canal aqui foi graças ao professor Hélio Couto, graças ao chamado da minha centelha divina para ajudar a levar amor ao mundo, ajudar a levar esse conhecimento que transforma a vida das pessoas, tá bom? Pedi também a conexão profunda com a minha centelha divina, que a centelha divina é a nossa parte una com Deus, né? É o nosso fragmento de Deus dentro de nós, você pode também chamar de Espírito Santo, tá? Pedi a limpeza de karmas, crenças e memórias, né? De autossabotagem, não merecimento, aumento da minha autoestima, autoconfiança, porque eu tenho essa questão da autossabotagem, como eu já percebi, porque eu já estou estudando isso tem um bom tempo, então assim, eu percebo que eu tenho autossabotagem, que eu me saboto, que eu não tenho muita confiança, né, então a minha autoestima também, ela, por muito tempo, ela já foi lá no pé, já tava, minha filha, o negócio já tava lá embaixo. Hoje em dia, graças a Deus, tá um pouquinho, assim, razoável, mas eu pedi para que aumentasse a minha autoestima, né, para poder falar aqui até com vocês com mais convicção, porque apesar de saber do que eu estou falando, eu tenho vergonha de gravar, eu tenho vergonha de falar. A minha câmera também não é a mais, assim, a câmera do celular não é a melhor, então assim, tem muitas questões que isso é autossabotagem pura, é autossabotagem pura. O que mais? Conseguir meditar profundamente também foi um pedido que eu fiz. Na verdade, eu pedi bastante coisa, gente. Eu não aconselho vocês a pedir muita coisa, né? Isso aqui é bastante. Eu refletia bastante coisa, mas eram coisas que realmente eu precisava, tá? O funcionamento perfeito de todos os meus neurotransmissores, canalizar de uma forma limpa e clara, sem a interferência do ego, né? Porque, outra coisa, eu sou médium, né? Médium é aquela pessoa que tem uma espiritualidade um pouco mais aguçada, tem uma sensibilidade um pouco mais aflorada. E eu tenho, desde sempre, desde criança, eu já via espíritos, eu já ouvia coisas, mas eu tinha medo. Graças a todo esse conhecimento, todo do professor Hélio Couto, de tudo que eu pesquiso, de tudo que eu vivo, né? Não compartilho muito aqui, mas eu percebi que isso é amor. Eu não estou vibrando em baixas vibrações para ver ou ouvir coisas negativas. E todas as mensagens que eu recebo, tudo que eu compartilho, é só amor. Isso foi uma coisa que eles me ajudaram muito. Os meus guias espirituais, os meus mestres espirituais, outras consciências que eu canalizo. Isso aqui eu já vou deixar bem claro para quem se sentir confortável. Eu ainda não fiz nenhum vídeo canalizando, porque eu tenho vergonha, que nem eu falei, isso é uma autossabotagem pura. E eu espero que eu consiga transmutar isso, porque eles têm umas mensagens muito importantes e que através de mim, que eu seja um canal limpo e claro, como eu falei, para as mensagens de amor, as mensagens que vão ajudar vocês, assim como estão me ajudando a mudar de vida, tá? Então, coloquei canalizar de uma forma limpa e clara. Pedir mais prosperidade, mais clientes. E o arquétipo, né? Pedir o arquétipo da atração de dinheiro, da paciência e da sabedoria, como eu falei, da mãe perfeita. E o arquétipo do amor. Então, assim, isso tudo eu senti muito profundamente, como eu te falei. O arquétipo da paciência e da sabedoria, senti no mesmo dia, da mãe perfeita também, e o amor também, porque eu estava sentindo um amor, uma paz tão grande. Foi incrível, gente, foi muito maravilhoso. Eu tô muito feliz com esse resultado, né? Eu tô muito feliz com essa clareza que eu estou tendo, assim, em 2 semanas de ressonância harmônica. Como eu falei, eu já sabia que isso seria um divisor de águas na minha vida. Eu tô muito feliz, eu tô aqui para agradecer o professor Hélio Couto, eu tô aqui para poder divulgar a ressonância harmônica, para falar que se você está pensando em solicitar a ressonância harmônica e estudar o caminho das palestras,
faça. Não tenha dúvidas de que isso vai ser um divisor de águas na sua vida. Na verdade, tem muitas e milhares de pessoas que fazem a ressonância harmônica ou que já fizeram, só que não vão divulgar, né? Porque assim, quando a gente estuda, nós ficamos muito mais inteligentes, a nossa consciência ela muda de tal forma que se você não pôr resistência, você se eleva, você vira um mestre ascensionado. Só que aí as pessoas, nem todo mundo dá os créditos, né? De onde veio esse conhecimento? Porque quando eu tive os primeiros contatos com o professor Hélio Couto, eu não estava preparada, porque eu assisti as palestras dele no YouTube, eu vi alguns vídeos, eu não entendia muita coisa, porque eu não entendia de ressonância harmônica, não sabia o que era mecânica quântica, e depois eu comecei a pesquisar, comecei a entender um pouquinho mais. Então, esse meu processo de pedir a ressonância harmônica, de fazer o caminho das palestras 1 e 3, ler o livro, que eu demorei bastante para ler o livro, demorou mais ou menos aí 1 ano, né? Então, olha como que é autossabotagem, demorou 1 ano. Só que eu assistia muitas vezes os mesmos vídeos para ter uma consciência maior, e foi transformador. Então, que nem eu disse, esse conhecimento, graças a Deus, vem do professor. Eu agradeço muito a ele por esse trabalho magnífico de amor que ele faz aqui no nosso planeta Terra. E eu estou muito feliz, eu estou muito contente, eu estou tendo muita clareza sobre as coisas que realmente eu tenho que limpar, sobre as coisas que estão assim dificultando a autossabotagem, procrastinação, crenças de não merecimento e uma outra coisinha também que acaba impactando, né, o nosso crescimento e a nossa evolução espiritual. Questão de mais prosperidade, o arquétipo da atração de dinheiro, eu sei que isso na hora certa vai se resolver. Quando a gente acaba limpando e acaba soltando, porque hoje eu fiz isso, eu falei, quer saber? Soltei. Não, o meu trabalho, soltei o meu trabalho, o trabalho que eu faço atualmente hoje. E o meu foco agora, o que eu quero mesmo, porque eu já tinha essa consciência, os meus amigos espirituais já estavam falando comigo durante um bom tempo mesmo, só que eu tinha crenças, né? A minha autossabotagem era demais. Então esse aqui é um trabalho que eu pretendo dar uma continuidade séria aqui no YouTube, postar com mais frequência, para poder ajudar vocês também a mudar de vida. E na hora certa, Deus vai abençoar a minha vida e a sua vida com a prosperidade. Porque quando a gente solta o trabalho, a casa, o carro, todas as preocupações, tudo vem. Eu já experienciei isso por experiência própria. Mas tudo flui mesmo. Quando você entra em fluxo com o universo, você não precisa pedir mais nada. As coisas simplesmente acontecem. Então, compartilhei aqui com vocês um pouquinho dos meus pedidos, que foram bastante, mas realmente foram coisas que eu precisava mudar em mim. E espero que esse vídeo ele possa te ajudar. Se você está em dúvida se você faz a ressonância harmônica ou não, faça. A ressonância harmônica vai mudar a sua vida, é um divisor de águas. Talvez quando você pedir a sua casa, carro, apartamento, você não vai receber na hora, mas fica tranquilo, todas as questões espirituais de karmas, crenças, autossabotagem, elas serão resolvidas, elas têm que ser limpas para a prosperidade chegar na sua vida. Nosso Pai, Ele não se deixa vencer em generosidade. Então, assim como um pai, uma mãe, quer o melhor para os seus filhos, toda hora quer comprar presente, quer dar uma vida boa, quer ver os seus filhos prósperos e felizes, o nosso Pai, nossa Mãe Universal, Ele também quer fazer isso, né? Essa energia universal de Deus, Ele quer cuidar de você, quer te abençoar, quer te trazer muitos clientes, muita prosperidade, quer fazer você viajar por lugares incríveis, mas primeiro a gente tem que cuidar um pouquinho desse lado espiritual, a gente tem que ter consciência desse lixo que está em nós, que são a autossabotagem, as crenças, preconceitos, e tem que botar pro lado. Quando a gente varrer esse lixinho pro lado, jogar ele fora, aí sim nós preparamos o caminho para receber as bênçãos do universo.
Então, espero que de alguma forma esse vídeo tenha ajudado vocês. Se vocês já gostarem desse tipo de conteúdo, se quiserem, podem se inscrever no canal. Se esse vídeo chegou para você, pode ter certeza que você está pronto para dar os primeiros passos. Pode ser que talvez não seja hoje, mas daqui a algum tempo você continue esse processo de despertar da consciência, porque eu não tenho inscritos, esse canal é um canal novo, eu não posto muito vídeo, acho que eu tenho 10, 12 inscritos. Então, se esse vídeo chegar para você, pode ter certeza que é para você, tá? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.